Fala galera, e no Internacional, como já era esperado, nesta nova concepção do time orientado pelo Roger Machado, um jogador está se destacando bastante. No domingo fez o seu primeiro gol como profissional. Eu me refiro a Gabriel Carvalho. Pois bem, o seu empresário Augusto Nogueira, ele concedeu uma entrevista muito interessante na Rádio Guaíba nas últimas horas, e ele foi muito claro em relação ao seu não aproveitamento antes. E sim, foi por opção do técnico Eduardo Cudê, e todos os detalhes você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até pra gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, uma entrevista de aproximadamente 10 minutos, concedida pelo agente do Gabriel Carvalho, Augusto Nogueira, para a Rádio Guaíba. Até o repórter Paulo Nunes, grande PN, que comandou esse bate-papo. E o Augusto Nogueira, ele falou muitas situações importantes em relação ao Gabriel. Abre aspas para Augusto Nogueira. Temos que ter os pés no chão. As coisas estão acontecendo ao natural sem se precipitar. Ele está focado em fazer o seu melhor pelo Inter. A renovação do Gabriel Carvalho foi muito boa para as partes envolvidas. Todos estão felizes por sua renovação contratual. O foco total está no Inter. E, por fim, o Augusto Nogueira disse o seguinte: o Gabriel Carvalho não jogava antes, não por questões contratuais, mas sim por opção do Eduardo Cudê. Então, esta foi o que eu considero a revelação mais importante desta entrevista. Então, não tinha nada de questão contratual. Foi por uma opção do técnico Eduardo Cudê que o Gabriel Carvalho não estava sendo aproveitado no time do Internacional. Isso, de fato, chamava muito a atenção pelo fato de que o Gabriel entrou naquela partida contra o Vitória, lá no Barradão, em Salvador, derrota por 2-1, mas é dele uma belíssima assistência para o gol do Wesley, que era o gol de empate naquele jogo, mas depois o Inter levou o segundo gol no final da partida. E depois, muito se criticou o treinador do Internacional à época, o Eduardo Cudê, por não colocar esse atleta em campo, e por algumas vezes o Cudê disse que como é que ele iria colocar um menino de 16 anos naquelas condições para atuar na equipe colorada. E depois o Gabriel acabou sendo fixado pelo técnico Roger Machado, e hoje ele é um jogador fundamental nessa equipe, nesta nova concepção que o Inter está apresentando de bom futebol, e cada vez mais ele se destaca na equipe colorada. O Gabriel Carvalho, que está com a seleção brasileira sub-20, mas estará em campo na próxima quarta-feira diante do Fortaleza no estádio Beira-Rio. Aliás, o Inter que voltou aos trabalhos nesta quinta-feira no CT Parque Gigante. Então, sobre Gabriel, a sua não utilização antes e a sua não fixação na equipe colorada, ela tem um responsável, que é o técnico Eduardo Cudê. O Gabriel Carvalho, que recentemente renovou o seu contrato, tem aí uma multa rescisória altíssima para o futebol europeu, e agora, sem dúvida nenhuma, seguirá sendo titular. Ele que marcou o segundo gol da vitória do Internacional no resultado de 3-1 contra o Juventude no Alfredo Jaconi, uma belíssima jogada em que tem uma combinação entre o Bernabé e o Thiago Maia, o Thiago cruza e o Gabriel faz o segundo gol da partida. Gabriel Carvalho, que sem dúvida ainda vai dar
muitas e muitas alegrias para o torcedor colorado. Se o Gabriel Carvalho, mesmo em ação pela Seleção Brasileira Sub-20, ele volta diante do Fortaleza, o mesmo não vai acontecer com o Rocher, o Borré e o Ener Valencia. Esses estão pelas seleções uruguaia, colombiana e equatoriana, respectivamente, nas rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.